Bom dia, alunas, bom dia, alunos, professores, professoras. Eu sou o professor Wilton Ormundo, diretor do ensino médio, aqui da Mobile. Eu vou fazer alguns agradecimentos e aí nós vamos começar o evento oficialmente. Primeiramente, eu vou agradecer aos alunos e alunas, professores e professoras das escolas convidadas que estão aqui prestigiando este evento. As escolas são Oswaldo Aranha, dá um tchauzinho quem é do Oswaldo Aranha, ótimo. Napoleão de Carvalho Freire, ok. Ministro Costa Manso e professor Adrião Bernardes. Muito bem-vindos e bem-vindas a este evento. E os professores estão onde? Eu já tive a oportunidade de conversar, de me apresentar. Muito obrigado. Vou também agradecer aos alunos e alunas da Mobile. Levanta a mão, por favor. São os nossos alunos e alunas que se inscreveram para participar deste evento. Vou agradecer carinhosamente a equipe do site Porquê, representadas, entre outras pessoas, pela Janaísa Viscardi. Cadê a Janaísa, por favor, aqui. A Janaísa fez um esforço gigantesco para organizar esse evento junto com a equipe dela. E, sobretudo, a dona Marisa Moreira Salles, dá só um tchauzinho para eles conhecerem. Isso, você, não vou falar senhora, porque ela já me corrigiu. Que nos prestigiou com essa possibilidade. Vou agradecer a equipe Mobile, especialmente ao Daniel Bresser, nosso diretor-geral, que foi quem passou também essa possibilidade, depois de se comunicar com a Marisa. A Vivian Mantovani, que é vice-diretora do ensino médio e que ajudou a organizar este evento. Vou agradecer especialmente aos professores Roberto Candelori, de Ética e Cidadania. O Beto está aí. Deve estar por aí. Professora Márcia Santos, que fez a divulgação de História do terceiro ano. O professor Daniel Melo Ribeiro, está aí o Daniel. Vou agradecer às coordenadoras Marta Macaferri e Clara Colombo, especialmente. A equipe de TI, especialmente ao André Luiz e o César Tomita, que estão lá atrás. E agradeço pela organização da Maria Inês Tavares. Vamos agradecer ao Edu Lira, do Gerando Falcões, que foi quem falou a respeito da Mobile para a equipe da Janaísa e da Marisa. E vou pedir uma salva de palmas por um grupo de alunos e alunas que farão uma cobertura jornalística a partir de um ponto de vista de um adolescente. Nós estamos bem felizes. Levanta para eles verem quem são essas pessoas. Aqui. Isso. Eles estão fazendo uma cobertura diária, tá bem? Num blog, não é isso, gente? E, claro, vou agradecer aos convidados. Os convidados de hoje serão Guilherme Melo, que representa o PT, responsável pela plataforma de economia do PT, Eduardo Gianetti, da Marina Silva, e José Márcio Camargo, do Meirelles. Então, são os três convidados que nós teremos aqui. Antes de passar a palavra para o economista Mauro Rodrigues, que vocês viram no vídeo, gostaria de dizer que a Mobile se sente muito honrada com a possibilidade de participar da organização de um evento que certamente está relacionado àquilo que nós chamamos de democracia. Ou seja, nós estamos aqui para debater ideias, e o Brasil precisa de debates. Nós nos tornamos uma nação em que nós não debatemos. Nós ficamos presos nos nossos círculos de WhatsApp e de Facebook, etc., todas essas redes e possibilidades de comunicação, e nós não estamos nos comunicando, nós estamos apenas alimentando a ideia que nós já temos sobre as coisas. A função de uma escola é problematizar a realidade, essa é a nossa função. Então, nós acreditamos que sediar um evento como esse significa cumprir e reafirmar o papel que uma escola deve ter, que é o papel do arejamento, da problematização e da crítica. Então, nesse sentido, eu agradeço muitíssimo, nós estamos muito honrados, Janaísa. Muito obrigado por nos escolher para sediar esse evento. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mauro Rodrigues, eu sou professor de Economia da USP e eu sou economista do Porquê. Deixa eu falar um pouquinho do porquê. A gente começou uns 3 anos atrás e a nossa ideia é levar economia, falar em diversas linguagens, tá? Falar em linguagem simples e direta. Então, quando a gente lê o noticiário, lê o jornal, assiste o noticiário, muita gente fica perdido, né? Aquele linguajar todo complicado, as pessoas não entendem direito, aí perde até a motivação de continuar a entender aquilo. Mas não tem escapatória, ainda que a gente não entenda, a economia ela impacta a gente de maneira decisiva.
O que a gente faz no porquê é tentar, uma linguagem mais simples, e tirar isso que a gente chama de economês. Boa parte dessa confusão é culpa dos economistas mesmo, dos especialistas que usam essas palavras todas complicadas. O que a gente tenta aqui é uma linguagem direta e simples para entender os principais problemas econômicos. E eu acho que o momento mais propício para isso é numa eleição, que a gente precisa entender o que cada candidato está propondo, e na economia é fundamental isso, né? Uma parte fundamental do programa de governo, para a gente também tomar decisões bem informadas sobre em quem votar. Deixa eu fazer alguns agradecimentos rápidos aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Escola Mobile pela parceria em organizar esse evento com a gente, em particular o Daniel Bresser e o professor Wilton Ormundo, que estão aqui. Agradecer também o Eduardo Lira e a Ângela, do Gerando Falcões. Agradecer a plateia, que a gente tem uma plateia bastante diversa, com alunos da escola e alunos de escolas estaduais. Espero que vocês gostem bastante. Eu queria agradecer, o Guilherme está aqui, eu agradecer pessoalmente a ele, agradecer todos os economistas que toparam entrar nessa discussão. Eu tenho certeza que eles compartilham do nosso anseio de que a mensagem da economia chegue às pessoas. E essa é uma oportunidade excelente para isso. Todos os economistas que nós convidamos aceitaram o convite, exceto o Paulo Guedes, que é economista do Jair Bolsonaro. O economista Mauro Benevides, ele a princípio aceitou, mas por um problema de agenda ele não vai poder estar aqui. Nós estamos tentando agendar uma entrevista com ele também. Tá? Esse evento também abre o que a gente mostrou aqui no vídeo, que é o projeto Guetonomia, que é uma série de vídeos que é com o Rafael e a Denise, e eu. Eles são os artistas, eu só dou o apoio ali. E a gente está tentando levar a economia numa pegada mais das periferias. Então, em breve no YouTube a gente vai estar divulgando esses vídeos, por favor, fiquem atentos a isso. E, por falar em YouTube, eu queria dar um tchau para o pessoal que está vendo a gente por aí. Podem mandar perguntas. O pessoal aqui da plateia também, fique à vontade para mandar perguntas por escrito. A gente vai ter 35 minutos de discussão com cada economista e mais 10 minutos de perguntas. Tá? Tem mais alguma coisa, Jana? Bom, vamos começar então. Deixa eu falar um pouco do Guilherme Melo, que é nosso primeiro convidado. Bom, vou chamar vocês, primeiro Denise e Rafa, por favor. Mano, agora tá. Vocês estão bem, gente? Ai, gente, é de manhã, eu sei, mas vamos, né, falar comigo. Vocês estão bem? Sim. Melhorou, obrigada. Salve, bom dia. Firmeza. Vou falar um pouquinho do Guilherme. O Guilherme Melo, professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, é mestre em Economia Política pela PUC São Paulo e doutor em Ciência Econômica pela Unicamp. Faltou alguma coisa? Muito obrigado, Guilherme. Quem tiver pergunta, cena, que aí a gente leva para vocês escreverem. Bom, Guilherme, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, todos os alunos daqui da escola, alunos de outras escolas. É importante que isso seja discutido entre nós, que a gente esteja atento a essas questões, né? Questões de urgência, extremamente urgência. E eu vou começar com uma pergunta que acho que é a base, né? O fundamento disso. Diante da descrença da população com os políticos e com as promessas feitas, nós precisamos ter um respaldo de que tudo que está sendo prometido, de tudo que está sendo proposto é viável e vai ser concretizado, né? De uma forma que a gente consiga ver mesmo aonde que o nosso dinheiro está sendo investido. Eu quero saber se dentro do seu plano de governo e do seu candidato, vocês pensaram em alguma forma da gente conseguir ter acesso a essas informações financeiras, né? Essa agenda econômica.
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito o convite. Para mim é uma alegria estar num colégio depois de muitos anos. Eu estudei aqui em Moema mesmo, era um colégio chamado Colégio Moema, ficava aqui atrás da igreja. E para mim é uma grande alegria estar numa escola, falando com estudantes de escola, do colegial. Eu acho que o debate tem que chegar principalmente em vocês, né? Eu acho que se não conseguir atingir vocês, a gente falhou vergonhosamente na nossa missão de discutir com o país, né? Queria agradecer também a Escola Mobile e o site Porquê pelo convite e pela oportunidade de debater aqui algumas ideias que a gente quer trazer aqui para vocês. Bom, vou tentar responder inicialmente essa questão. De fato, uma das coisas mais importantes numa campanha presidencial, ou em qualquer momento de discussão econômica, é a viabilidade das propostas. Porque campanha eleitoral, todo mundo é a favor das criancinhas e contra o câncer. Você já viu alguém contra as criancinhas e a favor do câncer? Não existe, né? Então, todo mundo... Agora, falar isso é muito simples, entendeu? E todo mundo é a favor. E deixa que eu resolvo. É o famoso deixa que eu resolvo. Como é que você vai fazer? Não, deixa que eu resolvo, né? Eu acho, e aqui eu estou vindo representar a candidatura do presidente Lula e do Fernando Haddad, que a nossa candidatura tem uma vantagem, digamos assim, de partida, que é o fato que o presidente Lula foi presidente por 8 anos e o Haddad tem uma experiência prévia aqui na Prefeitura de São Paulo. Quanto à questão da credibilidade, isso já ajuda. Por quê? Várias das nossas propostas e das nossas ideias é um pouco o que aconteceu no país durante a gestão do presidente Lula. Se você olhar a gestão do presidente Lula, você vai ver, por exemplo, toda a discussão fiscal que existe hoje. Eu acho que em algum momento a gente vai entrar, o Estado está quebrado, o Estado não está quebrado, tem dinheiro, de onde vem o dinheiro? Pois é, o governo que mais reduziu a dívida pública na história do Brasil foi o governo do presidente Lula. A maior redução da dívida pública em relação ao PIB. Né? Então, a dívida representava 60%, 70% do PIB, a dívida bruta, quando o governo do presidente Lula começou. E se você pegar o final do governo Dilma I, essa dívida já estava em 50%, e a dívida líquida, que a gente pode explicar depois qual é a diferença, a dívida líquida, na verdade, é tudo o que você deve menos o que você tem. Então, assim, se você deve R$1.000, mas tem R$100 no seu bolso, na prática você só deve 900, porque você pode pegar esses R$100 e abater da sua dívida, entendeu? Então, se eu devo R$1.000 e tenho R$10.000 no meu bolso, eu não tenho dívida nenhuma, é só eu pegar R$1.000 dos 10 mil que eu tenho no meu bolso, abater a dívida e ainda sobram 9 mil, certo? Guilherme, um ponto. A primeira coisa que o governo do presidente Lula fez foi aumentar a meta do superávit primário. Sim. Isso está na agenda de vocês? Está na nossa agenda a recuperação da meta do superávit primário. Explicar aqui para quem não sabe exatamente o que é isso. Importante. Quem aqui sabe o que é superávit? Quem aqui não sabe? Explica para nós. Superávit é o seguinte, você pega tudo que o governo arrecada, menos tudo que ele gasta. Isso é o superávit. O superávit é quando você arrecada mais do que gasta. Se você arrecada mais do que gasta, você tem superávit. Se você gasta mais do que arrecada, você tem déficit. Né? O que é o tal do primário? Porque a gente chama de primário. Tem secundário? Tem. A gente chama de nominal, né? A gente não chama de secundário, mas o primário é tudo que você arrecada, menos tudo que você gasta, não incluindo nos gastos aqui despesa com juros. Simplificando de maneira bastante fácil para vocês entenderem. Quando você inclui a despesa com juros da dívida, porque o governo tem uma dívida. Quando você tem uma dívida, você paga o quê sobre a dívida? Você paga juros. Você vai lá, fez dívida no cartão de crédito, você vai ver o quanto você vai pagar de juros na dívida do cartão de crédito. Então, o nominal é isso. O nominal é incluindo juros. O governo Lula foi um dos governos que mais produziu superávit primário na história do Brasil. E, se você comparar com o resto do mundo, o Brasil era, se não o país, um dos países que mais produzia superávit primário durante todo o governo Lula. Então, se você está falando em responsabilidade fiscal, reduzir dívida, arrecadar mais do que gasta,
ali é um momento exemplar da história do Brasil. A dívida caiu, o primário cresceu, né? E se você olhar, você vai falar assim, ah, mas isso aconteceu porque aumentou imposto, né? Não. Podem estudar a história, economia. Ao contrário, no governo do presidente Lula não teve aumento de impostos. O que teve, inclusive, foi alguns impostos que deixaram de existir, inclusive a CPMF. O que aumentou foi a chamada carga tributária. O que é a carga tributária? É a medida de tudo que o governo arrecada em relação ao PIB. Ela subiu um pouco. Você vai falar, ué, mas se não aumentou o imposto, por que aumentou a carga tributária? Como você vai aumentar a sua arrecadação sem aumentar o imposto? Simples. As pessoas começaram a ter emprego. E por que isso faz diferença? Porque quando as pessoas têm emprego, elas contribuem para a Previdência Social, elas pagam imposto, elas consomem, elas geram mais emprego, porque quando ela consome, o empresário tem que produzir para fornecer para ela. E aí o empresário contrata mais trabalhadores, você gera mais emprego. Esse novo empregado paga mais impostos também. Isso quer dizer, quando você inclui a população na economia, automaticamente, não só a população ganha, por ter emprego e ter renda, como a situação fiscal do Estado melhora muito. Porque quando você está desempregado sem renda, você não consome, certo? Você não gasta, você não consome, você não paga imposto, portanto. E aí o Estado fica sem dinheiro, você fica sem dinheiro, o Estado fica sem dinheiro, todo mundo fica sem dinheiro. Como a gente consegue saber, ter uma comunicação clara desses gastos, de onde o nosso dinheiro está sendo investido? Isso é uma coisa. E outra coisa, qual o horizonte que vocês estão pensando que a gente vai virar de um déficit do tamanho que a gente está hoje para um superávit? Vou tentar responder as duas questões, e a sua questão dialoga um pouco com a primeira, que eu ainda não consegui responder totalmente, que é a questão da viabilidade. Vou tentar começar por aqui. Onde a gente pode ver os gastos do governo? Bom, tem vários sites que vocês podem procurar, Tesouro Nacional, site do Banco Central, tem lá. É complexo? É complexo. Muito complexo. É muito difícil de você ver. Tem esforços como o Porquê e outras plataformas que tentam simplificar e explicar para você onde a gente gasta o nosso dinheiro, certo? Por exemplo, o maior gasto do governo hoje é gasto com juros da dívida pública. Você vai pegar o que você gasta em educação, somar o que você gasta em educação, saúde. Segundo maior é Previdência Social. Previdência é o primeiro. É por causa da rolagem. Então, mas a rolagem inclui-se no gasto com juros. Não estou falando que não... Entenda bem. Se você gasta mais ou menos 5% do PIB com juros da dívida pública, né? Se você somar a rolagem, isso tem O que é a rolagem? Explicar para eles o que é a rolagem. A rolagem é o seguinte, eu emiti um título da dívida pública e você comprou. Você comprou o título da dívida pública e ele vence em 2018 agora. Quando chega no final, eu tenho duas opções. Ou eu pego o seu título de volta e te dou o dinheiro, certo? Você comprou um título por 100. Então, eu pego o seu título de 100 e te dou R$100 de volta. Então, te devolvo o dinheiro. Ou, o que o governo geralmente faz, ele rola a dívida. O que isso quer dizer? Eu simplesmente troco o seu título. Eu pego o seu título velho, que venceu, e te dou um título novo, né? Claro que a rolagem, ele não deixa de ser uma opção do governo. O governo poderia não rolar essa dívida, né? Quando ele rola a dívida pública, ele, na verdade, está trocando papéis e não dando dinheiro para a população. Mas ele não está gastando o recurso dos impostos para isso. Não, ele não gasta recurso dos impostos para isso. Não é orçamentário, certo? Não é orçamentário. Isso tem uma grande discussão, queria só deixar claro aqui, por exemplo, uma das tentativas de explicar o setor público e os gastos públicos para as pessoas é a tal da auditoria cidadã da dívida pública. Tem um esforço do pessoal da auditoria cidadã da dívida pública para explicar o que é a dívida pública e como se gasta. Eu acho que ali tem problemas, porque uma das coisas que vocês vão entender em economia é o seguinte, eu consigo falar o que eu quiser, com dados, qualquer coisa, praticamente qualquer coisa, e eu uso dados, eu falo, olha, é o dado que está mostrando aqui, com dados não há argumentos, né? Há argumentos, sempre há argumentos. Economia não é uma ciência exata. Economia é uma ciência social. E mais do que isso, os dados
eles mostram uma coisa e escondem outra. Então, quando eu falo algum dado, por exemplo, eu já ouvi de um economista falando assim que quem recebe previdência no Brasil não é pobre. Por quê? Porque um aposentado no Brasil ganha um salário mínimo, certo? No mínimo, ele ganha um salário mínimo. E aí ele falou, e quem ganha um salário mínimo no Brasil não é pobre. R$1.000 por mês não é pobre. Pobre, se vocês pegarem a renda do Brasil, é que vocês desconhecem, os números são assustadores. Pobreza no Brasil é grande e a renda é muito baixa. Então, de fato, quem ganha um salário mínimo por mês não é pobre. Aí você vai falar... Só é menos pobre, né, de quem ganha menos do que R$1.000. Exatamente, exatamente. Estou falando na média estatística, né? Aí o meu argumento é simples. Esse sujeito não é pobre porque ele ganha Previdência Social. Se ele não ganhasse Previdência Social, ele seria pobre. Mais do que isso, muitas famílias, o mais idoso ganha a aposentadoria, um salário mínimo, e com a aposentadoria ele banca toda a família, filho, neto. Então, a renda dele não parece tão baixa, mas a renda da família é muito baixa. Então, o que eu estou falando, olha como a afirmação de que quem ganha um salário mínimo não é pobre é verdadeira? É verdadeira, mas esconde um monte de coisa. Esconde que se ele só não está na pobreza porque ele ganha, então ele depende da Previdência Social. Então, eu acho que nessa questão de dados, além desse esforço dos sites oficiais e dos sites como o Porquê, você tem que trabalhar com o que o professor aqui que anunciou o início da palestra falou, uma visão crítica. Entendeu? Quando alguém vomita número em você, e você fica, meu Deus, entendi tudo. Não, você entendeu a versão dele sobre aquele número. Para entender tudo, você tem que ter uma abordagem muito crítica sobre aquele número, ver quem pensa diferente. Tem gente que pensa diferente, que mostra mais ou menos o mesmo número, só que por uma outra ótica. Então isso é fundamental. A visão crítica, fundamentalmente, é questionar. Questionar, inclusive, a sua certeza. Aquilo que você tem certeza, questione. Porque questionar a certeza do outro, você sempre questiona. Agora, a sua certeza é o mais difícil. Ser crítico não é questionar a certeza do outro. Isso qualquer um faz. Ser crítico é você questionar as suas certezas. Só tentando responder também a sua questão. Você colocou qual é o nosso horizonte para reduzir o déficit público, né? E voltar a ter superávites primários, como a gente tinha no governo Lula. Né? Voltar a ter superávites primários. Diferente de outras candidaturas, vou já colocar aqui a nossa posição, a gente não vai falar que vai ser em 1 ano ou em 2 anos. Isso aqui é uma promessa que qualquer um pode fazer, como eu falei, é campanha eleitoral, qualquer um pode fazer. Em 1 ano eu resolvo o problema, deixa comigo, 2 anos está resolvido. Depende de muitas variáveis. Depende de aprovar mudanças tributárias no Congresso Nacional, mudanças de impostos. Depende do ritmo de crescimento da economia, depende da retomada dos empregos, depende de uma série, depende da sua capacidade de reformar o Estado e cortar privilégios. Depende de uma série de fatores. O que a gente está colocando aqui é o seguinte, nós temos uma série de propostas na área tributária, na área de reforma do Estado, no sistema bancário, para retomar a geração de empregos e atividade econômica, e, a partir daí, reverter a situação fiscal. Então, o que a gente está colocando a nossa ordem é um pouco diferente do que vocês provavelmente vão ouvir aqui no resto das discussões. A ordem dos economistas, em geral, é assim. Resolve o problema fiscal primeiro, quer dizer, corta gastos, faz a reforma da Previdência, corta alguns benefícios da Previdência, corta investimentos, né? Eventualmente um ou outro vai até defender um novo imposto, certo? E com isso você resolve o problema fiscal. Aí eles vão falar, uma vez resolvido o problema fiscal, vem o crescimento. Porque aí o empresário se anima, o empresário fica feliz, porque o governo está equilibrado e vai investir. Essa foi a aposta que a gente tem feito desde 2015. Tentar cortar gasto, cortar investimento, tirar direito trabalhista, reduzir salário, etc., para ver se sobra dinheiro para o governo, se melhora a situação fiscal do governo, e melhorando a situação fiscal do governo, o investimento vem. Vocês sabem o que aconteceu no Brasil desde 2015. Né? As coisas só pioraram, na verdade. Essa tentativa é correr atrás do próprio rabo. Em que sentido? Você corta o investimento público, você corta o gasto público, você não paga lá o Museu Nacional do Rio de Janeiro para fazer a sua conservação.
Em primeiro lugar, que o custo disso é altíssimo, porque você pode não pagar agora, mas você vai pagar quando ele pegar fogo, né? Então você vai ter que restaurar ele inteiro agora. Segundo lugar, que quando o governo para de investir, então para de fazer obra, para de construir hospital, sabe, pagar funcionário, etc., o ritmo da economia desacelera. Por quê? Porque as pessoas que eram contratadas para construir a estrada, para construir a ferrovia, não sei o quê, estão desempregadas. Então, essas pessoas desempregadas deixam de pagar imposto. Então, você corta o gasto, imediatamente cai a arrecadação. E muitas vezes, como aconteceu na história recente do Brasil, a arrecadação cai mais do que o corte de gasto. Então, você cortou 100 e deixou de arrecadar 200. Aí sua situação fiscal, em vez de melhorar, piorou. Né? Aí o que você fala, putz, piorou, vou cortar mais. Aí você corta mais, cai mais a arrecadação. Então, eu não estou falando aqui para gastar livremente, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, o Estado ele tem um papel central na recuperação da economia. A gente acreditar que simplesmente cortando gasto, tirando o direito do trabalhador, tirando previdência social, o empresário vai ficar feliz e vai investir, na nossa visão não é esse o caminho. Entendeu? O caminho é, você recupera emprego, você recupera renda, você recupera crédito. Ou seja, a solução não está em diminuir os gastos públicos, reduzir gastos com educação. A solução está no povo brasileiro voltar a trabalhar. Se o povo brasileiro voltar a ter emprego e trabalhar, ele vai voltar a contribuir para a Previdência, ele vai voltar a pagar imposto, ele vai voltar a consumir, a pegar crédito. E aí, uma vez que a roda da economia voltar a girar, tudo fica mais fácil de resolver, inclusive o problema fiscal. Então não tem um prazo de 1 ano, 2 anos. Mas a ideia é essa. Prioridade número 1. E isso, repito, é o que o Lula fez no governo dele. Não tem grande segredo. O Lula fez primeiro o corte de gasto, né? Primeiro ele ajustou a casa fiscal, depois veio... Na verdade, ele inicia com um ajuste fiscal em 2013, mas ali ele tinha um espaço importante, que era o espaço de melhorar a qualidade do gasto público. Então, ele pegou vários programas sociais que têm um potencial enorme de dinamizar a economia. Eu recomendo para vocês que leiam um livro chamado Vozes do Bolsa Família. É entrevista com pessoas que recebem Bolsa Família, principalmente em municípios mais pobres. Né? E é impressionante a capacidade de dinamização do Bolsa Família nos pequenos municípios. Por quê? Porque as pessoas começam a receber, elas não tinham dinheiro para comprar comida. Elas começam a receber dinheiro para comprar comida. Aí ela vai comprar comida na venda. Aí o dono da venda tem que contratar um assistente para ajudar ele na venda. Aí o produtor rural tem demanda, então ele começa a produzir mais comida para vender para essas pessoas. Só que para ele produzir mais comida, ele começa a contratar gente também. Aí a roda da economia começa a girar. Então a nossa ideia é simplesmente isso. É retomar a geração de empregos, a gente pode falar como daqui a pouco, e do crédito. Então, emprego e crédito, com isso as pessoas vão voltar a consumir, a roda da economia vai voltar a girar, e aí o problema fiscal fica muito mais fácil de resolver. Porque você vai estar num cenário que as pessoas vão estar trabalhando, contribuindo, pagando seus impostos. Sem crescimento econômico, eu posso cortar o que eu quiser. Posso cortar a educação pública, fechar as escolas de vocês, posso fazer o que eu quiser. Vai sempre faltar dinheiro. Por quê? Porque quando eu fecho a escola de você não vai ter um bom emprego no futuro. E aí você não vai contribuir, você não vai pagar o seu imposto. E aí, meu amigo, eu posso cortar que não resolve o problema fiscal. Porque o problema fiscal, você é a solução do problema fiscal no Brasil. O povo brasileiro é a solução. Esse é o nosso princípio. É o povo brasileiro é a solução do problema fiscal no Brasil. Quando o povo voltar a trabalhar, a ter emprego e a contribuir, o problema fiscal se resolve. Não é resolvo primeiro o fiscal e depois vem o povo. O povo vai resolver o fiscal. Obrigada, Guilherme. Vocês estão entendendo, gente? Tá chegando aí. A ideia é que a gente entenda, porque se nós não entender, não adiantou nada. Então, se tiver faltando alguma coisa, se vocês não entenderem alguma coisa, levanta a mão, dá uma sinalizada que a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Certo. Gustavo, tem uma questão que... Guilherme, desculpa. Tudo bem. Gustavo é o do porquê. Tem uma questão que não é segredo para ninguém, e eu acho que é importante da gente falar, que é a questão da desigualdade. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo,
E aí eu queria entender e saber um pouco se dentro desse plano econômico que você fez junto ao seu candidato, se as classes vulnerabilizadas são uma prioridade para resolver e para diminuir, de repente, esse índice tão gritante de desigualdade no nosso país. Essa talvez seja a pergunta que, para mim, é mais tranquila de responder. Porque é o seguinte, é óbvio que a questão da desigualdade é a nossa questão central. Para nós, entendeu? Eu represento a candidatura do presidente Lula. Então, para nós, isso é uma questão evidente. A questão central do Brasil é a desigualdade. Vocês sabem que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Não é pouca coisa. A gente é líder mundial em desigualdade. Entendeu? Claro, estou comparando com países mais ou menos parecidos. Né? E isso não é de hoje. Isso é histórico, gente. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Foi o país que mais trouxe escravos disparado, muito mais que os Estados Unidos, muito mais. E é o último a abolir, assim, nas Américas, né, aqui. Ou seja, a desigualdade é um traço formador da história do Brasil. Você teve momentos da história recente brasileira, no século XX, vocês devem estudar isso com seus professores de história, que são muito mais competentes do que eu para ensinar isso para vocês, de grande crescimento econômico. Por exemplo, ditadura militar, milagre econômico, não sei se vocês já ouviram falar. Milagre econômico, a gente crescia 10% ao ano. Oh, que maravilha, é uma maravilha, realmente. A desigualdade crescia nesse período. Você crescia muito, industrializava, era importante, não estou minimizando a importância de você se industrializar, crescer, é óbvio. Sem crescimento não tem como resolver os problemas. Só que o crescimento não era voltado para resolver os problemas. O crescimento era voltado para acumular mais capital. Então crescia a desigualdade. Um único período em que você combinou um crescimento econômico razoável, até na nossa média histórica recente, alto, com distribuição de renda, foi o período do presidente Lula. Por quê? E aí eu vou colocar... mais uma vez, podem conferir os dados, desconfiem do que eu falo. Vão pesquisar. Vocês vão ver, índice de Gini, por exemplo, é um índice que mede a desigualdade, a queda do índice de Gini, a melhoria. Tem vários estudos de economia que mostram uma coisa muito interessante, é aí que eu queria chegar. O que o governo do presidente Lula fez? Ele focou no combate à desigualdade pelo lado do gasto público. Ele pegou os gastos públicos e falou assim, eu vou gastar mais com os mais pobres. Obviamente que o crescimento econômico foi fundamental nesse processo, porque o crescimento econômico foi o que permitiu aumentar as receitas do Estado e, por exemplo, você triplicar o orçamento do Ministério da Educação. É isso que vocês estão... Aumentou em 200% o orçamento do Ministério da Educação nesse período de 12 anos, dos governos do PT. O Ministério da Saúde dobrou. E teria sido mais se não tivesse acabado a CPMF. Mas e para agora, assim? Então, o que a gente acha é que agora a melhoria dos indicadores sociais depende menos de você, do lado da despesa, e mais de você melhorar o lado da receita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, você avançou muito no lado da despesa, você fez programas sociais, vários, distribuiu renda, ótimo. Isso dinamizou o país, gerou emprego, e isso você vai ter que preservar e fortalecer. Só que o espaço para isso hoje é menor. Primeiro, porque a gente está no meio de uma crise fiscal, então você não tem muito espaço para gastar mais. Segundo, porque muitas das coisas que você tinha que fazer, você já fez. Então, ProUni, tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer, mas o espaço é menor. Então, você não vai conseguir avançar muito pelo lado do gasto, tanto quanto você avançou no primeiro governo Lula. Então, onde dá para reduzir desigualdade? Pelo lado da receita. O que isso quer dizer? Só para vocês terem uma ideia. Uma família, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos por mês, tem uma renda de até 2 salários mínimos, paga 50% da sua renda em imposto. Metade do que ele ganha é imposto. Você vai falar, mas como? Ele é isento de imposto de renda, ele ganha só... Pois é, porque os tributos no Brasil incidem sobre o consumo. Certo? Sobre o consumo e a produção. E não sobre a renda e o patrimônio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você vai comprar 1 quilo de arroz, um saco de pão, você que ganha 1 salário mínimo por mês, 2 salários, você vai pagar
o mesmo tanto de imposto que o milionário. Mesmo tanto de imposto. Porque o imposto está no pão, não está sobre sua renda. Entendeu? Então, como o pobre ele gasta tudo o que ganha, ou algum de vocês acha que quem ganha, eu diria até 5 salários mínimos, poupa alguma coisa da sua renda? Não poupa, né? Você gasta tudo que ganha. Se você ganha um pouquinho mais, você gasta isso aí, porque você precisa comprar as coisas, comida, alimentação, moradia, você precisa fazer as coisas, roupa. Então, o nosso foco aqui é o seguinte, reformar o sistema tributário brasileiro. Que essa é uma vantagem do presidente Lula sobre os outros. Ele já teve lá, já tentou e não conseguiu. Você vai falar, mas como isso aí é uma vantagem? Bom, eu não entendo o que é essa reforma tributária, e aí eu estou perguntando para você, como que você me garante que as minorias vão ter um olhar para que a gente possa resolver esse problema da desigualdade? Até agora eu ainda não consegui entender ao certo, no foco, o que você vai fazer junto com o seu candidato para que possa reduzir um pouco desse índice tão discrepante. E só uma coisa, ainda no gasto, tem questão de subsídios, BNDES. O que vocês estão olhando para isso? Isso não aumenta a desigualdade, por exemplo, que foi feito durante o governo Dilma? Pode aumentar a desigualdade. E, inclusive, a própria presidente Dilma já admitiu que foi um erro do governo dela. Então não vai fazer de novo? Não, foi um erro do governo dela. Isso quer dizer, tem uma parte de subsídios que, por exemplo, você dá isenção de imposto para a empresa, isenção de imposto, para ver se eles investiam. Essa era a aposta. Se eles pagassem menos imposto, eles iam investir mais, contratar mais. Não foi isso que aconteceu, né? Para piorar, o governo ia dar isenção de imposto para esse número de empresários. Aí mandou o projeto para a Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha estava lá. O Eduardo Cunha transformou a isenção desse tamanho numa isenção desse tamanho. Claro, aí foi assim o trem da alegria. Todo empresário conseguiu isenção e não investiu. Então, de fato... Não vetou? Hã? Não teve veto? Se você tivesse veto, você teria que matar a política inteira. Esse é o problema. Você teve que fazer uma escolha política e ela admite, foi uma escolha política equivocada. Ela apostou, fez uma aposta, porque achava que isso... Os empresários pediam muito, falavam, olha, se a gente te pagar menos imposto, a gente vai investir mais, a gente vai contratar mais. Foi um erro. E eu acho que não vai se repetir, né? Isso aí... Quanto à sua resposta direta, como a reforma tributária vai mudar essa distribuição de renda? Em primeiro lugar, a primeira proposta inicial é reduzir imposto sobre trabalho e sobre mais pobre e aumentar imposto sobre ganho de capital e mais rico. O que isso quer dizer? Vamos pegar a nossa tabela do imposto de renda. Ela tem uma alíquota máxima de 27,5%. Qual é o problema? O problema é que o milionário, o cara muito rico... Alguém sabe aqui o que é alíquota? É o seguinte, sobre a sua renda, você vai pagar, sobre o que você teve de renda no ano, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Certo? É o percentual, certo, que você paga sobre a sua renda. Você tem uma renda, então eu tenho lá, ganho... 10 mil reais por mês. O imposto de renda é que tem vários abatimentos, mas vamos simplificar. Eu pago 27,5 em cima dos 10 mil. 27,5 de 10 mil, 27,5% de 10 mil dá 2 mil e alguma coisa. É menos, porque na prática você pode abater várias coisas da sua renda, tem várias questões, né? Qual é o problema hoje? É que o cara que ganha 100 mil reais, ele paga o mesmo imposto, a mesma alíquota, a mesma percentual da sua renda que o cara que ganha 10 mil reais. Né? Mais do que isso, o nível de isenção é baixo hoje. Certo? Então, quem é isento de pagar imposto de renda é só quem ganha realmente tem muito pouca renda. O que a gente vai fazer? A gente vai isentar mais pessoas. Então, quem ganha até 5 salários mínimos vai estar isento de pagar imposto de renda. Você vai falar, mas isso não vai reduzir a arrecadação do Estado? Vai. Até porque eu não ganho. Acho que está uma parte da distribuição. Você não ganha 5 salários, você ganha menos que 5 salários mínimos, é isso? Então você vai estar isenta de pagar imposto de renda. Essa é a novidade. Não sei se hoje você paga, mas se você pagar imposto de renda, hoje, se você ganhar até 5 salários mínimos, isenção é o quê? Você não paga imposto de renda até 5 salários mínimos. E eu vou criar uma nova alíquota mais alta, como é no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro é assim. Você vai nos Estados Unidos, na Europa, a alíquota máxima é maior para os muito ricos. Porque os muito ricos têm que contribuir mais.
Então, você vai criar uma nova alíquota máxima para os muito ricos e vai isentar. Por quê? Qual é o objetivo disso? É que esse pessoal que ganha até 5 salários mínimos, se eu liberar um pouco da sua renda, você vai consumir. Entendeu? Se eu liberar a renda do mais rico, ele não vai consumir. O que é muito rico para você? A gente tem algumas medidas, mas com certeza acima de 20, 30 salários mínimos, isso você pode começar. Claro, o formato final da proposta vai depender da negociação com o parlamento, mas a ideia é essa. Segunda ideia é a seguinte: você, além de liberar a renda dos mais pobres, você mudar o sistema tributário brasileiro, aí é uma reforma grande que a gente está propondo, e tirar imposto do consumo e colocar mais imposto sobre patrimônio e renda. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, empresário, ele é isento de imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. Então, se você ganha 10 mil reais como trabalhador, você paga o imposto de renda. Se você recebe 10 mil reais como pessoa jurídica, como empresário, você não paga imposto. Quer dizer, a sua empresa paga, mas você não paga, né? No IRPJ, né? Sim, a sua empresa paga, mas você, quando ela distribui para você, você não paga. Então, não é e zero, como né? Não é zero, mas como o IRPJ é menor que imposto de renda, Concordo, mas é que eu não é prefiro zero. ser empresário. Então, o Brasil é um país que tem milhões de pequenos empresários. Você vai falar, por quê? Porque a gente é muito empreendedor, Não, é porque o sistema tributário beneficia o PJ e prejudica, na verdade, o trabalhador. Então, é mudar essa lógica. Então, e tributar, por exemplo, grandes heranças. A tributação sobre grandes heranças no Brasil é muito pequena, em comparação com os outros países. Então, a ideia é tributar os mais ricos, certo? E isentar os mais pobres. Com isso, os mais pobres vão ter mais renda disponível e vão poder consumir mais, comprar mais. Agora, do ponto de vista do gasto, eu diria assim, a priorização em gastos que distribuam renda, não só Bolsa Família, programas sociais, como na área de educação, de saúde, para nós é central. Então, como reduzir a desigualdade? Uma reforma tributária que desonere quem é pobre e onere os mais ricos, certo? Por quê? Porque o sistema tributário brasileiro, ele é o contrário. Ele onera o mais pobre e desonera o mais rico. A gente tem que inverter isso. Quando a gente inverter isso, a distribuição de renda melhora muito rapidamente. Guilherme, a gente está com o tempo bem apertado e eu vou provavelmente agora para a última pergunta e vamos voltar a falar sobre previdência. Como você garante, dentro do seu plano de governo, do plano de governo do seu candidato, que pessoas como a minha mãe, que começaram a trabalhar aos 10 anos de idade e hoje esperam, né, a aposentadoria chegar, que ela vai conseguir se aposentar, que eles vão conseguir se aposentar tranquilos, assim, receber em dia a sua aposentadoria e que eles vão conseguir receber esse benefício? Aposentadoria é um tema que ganhou muito destaque nos últimos tempos. Existe uma leitura de alguns economistas que é o seguinte: a aposentadoria é a reforma da aposentadoria, da Previdência, é a mãe de todas as reformas. Se resolvendo, na verdade, a aposta é mais ou menos assim, se resolvendo a reforma da Previdência, se resolve todos os outros problemas do Brasil, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, né? Eu acho que o sistema de previdência no Brasil, ele foi pensado como um sistema que a gente chama de seguridade social. Inclui previdência social, assistência social e saúde. São as 3 coisas, certo? E ele é financiado não só com as contribuições dos trabalhadores, dos empresários para a previdência, como com alguns impostos que são destinados a esse sistema de seguridade social. Esse sistema de seguridade social, que hoje aparece como grande vilão, é o déficit da previdência, esse é o grande problema, é também o grande herói do nosso país. Ou você acha que nesse momento de crise violenta, desemprego altíssimo, se você não tivesse as pessoas recebendo aposentadoria, imagina o quanto seria o nível de pobreza, o nível de miséria, a volta da fome. Porque é o que eu falei, muitas pessoas sobrevivem da aposentadoria, certo? Elas dependem para comer. Então, mais do que isso, no passado recente, a aposentadoria foi fundamental, sabe o quê? Para diminuir a desigualdade, para distribuir renda. Porque, na verdade, como você crescia a economia e gerava mais receitas, né, e, ao mesmo tempo, você aumentou o salário mínimo, e o aposentado recebe, no mínimo, um salário mínimo, você aumentou a renda do aposentado, principalmente do aposentado mais pobre, que Vamos recebe olhar o para salário mínimo. frente.
Tem condição, do jeito que está? Vamos lá. Vocês têm alguma proposta de reforma? Temos. Tem idade mínima? Temos uma proposta de reforma. Sua pergunta é muito central, porque a solução da aposentadoria passa necessariamente por você identificar onde está o problema e como você pode atacar o problema. Na nossa visão, o principal problema do sistema de aposentadoria hoje é o que a gente chama de regimes próprios. O que são os regimes próprios? É a aposentadoria do servidor público. Ainda tem muito servidor municipal e estadual ganhando integralidade, quer dizer, ele ganha 20 mil reais, ele se aposenta e continua ganhando 20 mil reais de aposentadoria. Sendo que o trabalhador da iniciativa privada tem um teto, 5 mil. Em alguns estados isso já mudou, em outros não. Certo? Então, a gente tem que combater privilégios. Tem pessoas que têm muito privilégio na aposentadoria. Agora, a gente não pode combater privilégio e jogar junto num pacote a sua avó, que começou a trabalhar com 10 anos de idade, e aí, de repente, eu vou exigir que ela comprove 25 anos de contribuição para se aposentar, sendo que ela foi a vida inteira, sabe, fez bico e trabalhou um pouco com carteira assinada, aí ela não vai conseguir se aposentar. Então, o negócio é o seguinte, combater os privilégios, esse é o primeiro ponto, e, portanto, reformar os regimes próprios. O governo Lula já fez uma parte dessa coisa, tem mais coisa a se fazer. O governo Lula e Dilma já fizeram uma parte. E segunda coisa, qualquer regime de sistema de aposentadoria só se sustenta com emprego. Certo? Se você retomar a geração de emprego e as pessoas voltarem a contribuir para a Previdência, boa parte do problema da aposentadoria, da Previdência, é incrível, desaparece. 2013, vamos pegar, não tão longe, 2013, vocês todos estavam vivos e bem aqui. 2013, a aposentadoria urbana, o regime de aposentadoria, não era deficitário. Era superavitário. Por quê? Porque as pessoas estavam empregadas, contribuindo com a Previdência. Aí, de repente, todo mundo ficou desempregado, deixaram de contribuir, ou vocês acham que o déficit cresceu porque as pessoas subitamente envelheceram, de repente ganharam 20 anos. Não. Tem um problema de aumento de gastos, recorrente na Previdência. Mas a gente acha que a gente tem que focar onde está o maior problema, onde uma minoria gera um montante de gastos muito grande. E por que essa minoria gera um montante de gastos muito grande? Porque ela tem privilégios. Se a gente combater esses privilégios, se resolve boa parte do problema. A demografia, vocês não estão preocupados com ela? Estamos, e tem uma regra atual que, de alguma forma, se preocupa com ela. Chama-se a regra 85-95, que já é 86-96. Eu não tenho tempo para explicar aqui em detalhes, mas a ideia é que, conforme o tempo vá passando, a soma da sua idade com o seu tempo de contribuição vai subindo. Então, por exemplo, hoje, para você se aposentar como homem, você precisa somar 95 anos, se você somar a sua idade e seu tempo de contribuição. Ou seja, se eu tiver 60 anos e tiver contribuído por 35, eu me aposento. Certo? Isso está subindo ano a ano. Por quê? Porque essa regra está preocupada com a transição, com o envelhecimento da população. Eu acho que o grande problema disso é que muitos dos nossos jovens não passam dos 20, né? Não passam dos 27. A violência na periferia. Então acaba... Quem tiver a sorte de chegar aos 60 anos aí, e tiver mais 35 anos contribuídos, vai conseguir contribuir. Então, gente, corre. Olha, Guilherme, muito obrigada, viu? Se alguém tiver pergunta, por favor, manda para nós. A gente chegou umas perguntas aqui. Isso. Vamos lá. Quais são os seus planos para o futuro da educação? Acho que tem 3 perguntas aqui. Eu acho que é a questão da educação, qual a proposta de vocês para a educação. Eu acho que uma coisa assim que você falou do aumento do gasto de educação que teve, de investimento em educação e saúde, mas acho que a hora que as pessoas olham para o resultado, elas ficam um pouco frustradas, principalmente ao longo do governo Lula teve esse esforço grande, mas a gente não viu muito resultado em termos de qualidade. Acho que eu queria também, em cima dessa pergunta, elaborar. Educação, que é um tema central para todos vocês. O grande gargalo da educação hoje, na nossa opinião, está em 2 lugares, digamos assim. O primeiro é a questão da qualidade. De fato, nós temos um problema de qualidade na educação pública, em particular. Em parte da educação privada também, é verdade, mas na educação pública, em particular. E isso aí tem vários fatores, vários,
inclusive condições socioeconômicas dos estudantes, entendeu? Tem vários fatores. É evidente que um estudante jovem, que não tem uma família, que não tem estrutura, que não tem como dar condições para ele estudar, e tem condições diferentes de crescer na vida ou de ir bem na escola, do que um estudante rico, que tem todos os livros à sua disposição, todos os materiais, tempo livre, curso, professor particular, etc. É evidente. Mas o que o governo pode fazer em relação a isso? Não só aumentar o investimento em educação por aluno, que ainda é baixo no Brasil, mas, principalmente, eu acho que a questão do professor, focar na questão da formação de professores. Os professores têm que estar capacitados para lidar com situações que são situações difíceis. São situações diferentes de uma escola de elite, entendeu? É diferente. Então, capacitação, treino e valorização dos professores, isso é uma coisa. Segundo gargalo, a questão do ensino médio. Boa parte dos estudantes, principalmente do ensino público, acabam o ensino fundamental, mas não acabam o ensino médio. Desistem no meio, por vários motivos, né? Precisa trabalhar, não vê perspectiva, não vê emprego, etc. Então, você precisa investir mais pesadamente em ensino médio e fazer o seguinte, pegar as boas escolas de ensino médio que você tem no setor público, que tem escolas muito boas, exemplares, principalmente os institutos federais, né, que é super disputado você ir para o ensino médio no Instituto Federal. E você usar isso como exemplo e como apoio às escolas públicas, para que elas possam seguir esse exemplo e melhorar a sua qualidade, melhorar a sua atratividade, que os alunos passem aí se manter no ensino médio, certo? Esses são os nossos dois principais focos hoje. Não, só dentro do ensino superior tem uma discussão que está rolando, né, de se pagar a mensalidade dentro das universidades públicas para contemplar também quem não tem condições de financiar os seus estudos. E aí queria saber um pouco do que você acha sobre isso e se dentro do plano econômico vocês estão pensando alguma medida nesse sentido. Olha, eu venho de uma universidade pública, a Unicamp, e posso dizer para você que o problema financeiro da Unicamp não se resolve de forma alguma com pagamento de mensalidade. Você vai criar uma separação entre estudantes, os que pagam e, portanto, vão se sentir meio clientes da universidade, e os que não pagam, que geralmente são os mais pobres, e não vai resolver o problema financeiro da universidade. Essa é a verdade. A universidade pública, o que eu acho é que, em vez de cobrar uma mensalidade, a gente tem que incluir os estudantes de escola pública, estudantes negros, estudantes indígenas. Política de cotas, nossa posição, é fundamental para isso. Fundamental. Certo? Mas não basta. Porque você dá a cota, mas não dá a condição da pessoa permanecer, não dá uma moradia estudantil, não dá um restaurante universitário digno, não dá transporte. E aí o que acontece? O cara está lá, entrou na universidade, mas não consegue se manter lá. Em um ano ele sai. Então, tem a questão de democratizar o acesso à universidade, quer dizer, permitir que todas as classes sociais cheguem na universidade pública, que é uma universidade de excelência, né? Mas não só que eles cheguem, que eles se mantenham lá. Esse é o grande desafio da universidade hoje. O ProUni ajuda, o FIES ajuda, tudo ajuda, certo? A você dar acesso a universidades, não só públicas como particulares, para uma camada da população que, historicamente, nunca teve acesso. Ajuda. Mas, no caso da universidade pública, é democratizar a universidade pública. A gente tem pouco tempo aqui, acho que tem várias perguntas na mesma linha, muito boas. Acho que as pessoas estão preocupadas um pouco com a reação da taxação que vocês propõem sobre os ricos, se eles não podem pegar os investimentos e ir embora do país. Na conta de vocês de arrecadação, isso está contemplado? Está contemplado. Na verdade, essa ideia de que os ricos vão fugir do Brasil é uma ideia problemática, porque eles têm... Bom, primeiro, boa parte, o Brasil é um dos países que tem mais dinheiro fora do país, digamos assim, né? Já mandaram boa parte do dinheiro. Tem muita gente saindo do país, né? Que a situação está muito difícil. Saindo, inclusive, fisicamente. Sim, né? Você está falando saindo, inclusive, por causa da situação da crise. Né? Eu acho que, quando a gente está falando em taxar, por exemplo, criar uma nova alíquota de imposto de renda, ou taxar a tributação de lucros e dividendos, a gente não está fazendo nada diferente que em outros países do mundo não tenha. Você sabe quantos países não tributam distribuição de lucros e dividendos? O Brasil e a Estônia. Então, se qualquer rico
quiser, não gostei dessa tributação, vou para outro país, ele só pode ir para a Estônia, porque Então, lá na Estônia ele é isento mas também. é que aqui Se ele não for para a Estônia, ele vai pagar. Mas que tem o IRPJ também, né? Acho que não é a conta A gente não vai é baixar zero. o IRPJ. Ah, tá, A tudo gente vai bem. baixar. A ideia é baixar o IRPJ, na linha do que está acontecendo com o mundo, Ok. certo? E igualar a tributação sobre capital e Tá. sobre trabalho. Né? Então, essa preocupação do rico sair do Brasil, gente, as condições de vida de uma pessoa rica no Brasil não são nada ruins, digamos assim. Né? São nada ruins, por vários motivos. Porque os serviços aqui são muito baratos. Então, vai lá na Europa, vai ver quantos funcionários, se tem passeador de cachorro, é tudo caríssimo. É tudo caríssimo, os serviços são caros. Então, o que a gente está falando é o seguinte, ou a gente se transforma, pensa como uma sociedade minimamente solidária e percebe que o potencial da nossa sociedade não está na desigualdade, mas está na igualdade. Se a gente reduzir a desigualdade, se a gente colocar o povo de volta na economia, a economia vai voltar a crescer e vai ser melhor para todos, porque vai diminuir violência, vai melhorar a infraestrutura urbana, entendeu? Ou a gente aposta nesse caminho da redução da desigualdade como um motor do crescimento e do desenvolvimento, ou a gente volta para a ditadura militar e aposta assim, não, primeiro cresce, depois distribui. E o depois sempre fica para depois. Né? Então você cresce, os ricos ficam mais ricos, e o depois é depois. Depois quando? Depois. Depois você distribui. Então, a nossa ideia, só para finalizar aqui e encerrar, é essa. A população brasileira, o trabalhador brasileiro, vai ser a saída da crise. Ele é o motor que vai nos tirar da crise. Só que, para isso, ele precisa ter oportunidade de emprego, ele precisa ter oportunidade de estudo, ele precisa ter crédito, que a gente não falou muito disso aqui, mas a gente tem uma proposta para democratizar o crédito para as pessoas. Então, se ele conseguir ter acesso a essas coisas, ele volta a consumir, ele volta a trabalhar, ele volta a contribuir com a Previdência, e a economia começa a andar de novo. Se a gente for apostar no deixa o bolo crescer primeiro para depois distribuir, ou corta todos os gastos e depois o empresário vai ficar animado e vai vir, a nossa aposta é, isso já deu errado, está dando errado hoje e vai continuar dando errado. Então, a gente viu que já deu certo na história brasileira, que é colocar o povo brasileiro para trabalhar. É isso que dá certo, é isso que funcionou. E eu acho que é isso que vai voltar a funcionar no futuro. Bom, nosso tempo está encerrado. Muito obrigado, Guilherme. Eu agradeço. Obrigado. Infelizmente, teve várias perguntas. Infelizmente, não tem tempo de passar por todas elas. A gente vai passar para você as perguntas. Se você tiver tempo, você responde e a gente publica no porquê. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo.